Mais uma vez, uma boa noite a todos, que sejam todos abençoados. Nós hoje, continuando o nosso estudo da palavra, onde nós buscamos apenas a verdade, somente a verdade, a palavra, é isso o que ela nos diz, aprofundando na palavra. Nós hoje vamos ver alguns pontos interessantes, alguns textos que são relativamente polêmicos. Colossenses 2, 14 a 17 é um desses textos. Gálatas 4, 8 a 11 é outro desses textos. E Romanos capítulo 14, 5 e 6 é outro texto. Então, se nós hoje, na nossa fé, crendo como nós cremos, se nós hoje encontrássemos algum irmão, uma pessoa sincera, verdadeira, grande maioria, 99% dos irmãos, eles são sim pessoas, todos são pessoas sinceras, são pessoas maravilhosas, são pessoas verdadeiras que amam o Senhor, que querem fazer a vontade do Senhor. Mas, infelizmente, grande maioria dos irmãos que se apegam ao sistema religioso acabam sendo enganados por alguns falsos ensinadores. Então, imagina só que a gente chegasse e encontrasse alguém que nos apresentasse o texto de Colossenses, capítulo 2, 14 a 17, e pedisse o fundamento da nossa fé. Colossenses capítulo 2, versos 14 a 17. Diz assim, a partir do 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, olha só, incircuncisão da vossa carne, então preciso ser circuncidado? Olha só. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Essa aqui é uma expressão semelhante à que ele usa lá em Efésios 2, verso 1, quando ele diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, o assunto que Paulo trata aqui em Colossenses 2 é muito semelhante ao assunto que ele também trata em Efésios capítulo 2. Interessante. Agora, o ponto central aqui do escrito, que a gente vai falar hoje à noite, começar a falar, é esse verso 14. Paulo aqui diz que tendo cancelado o exaleifon, a palavra grega, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então imagina que a pessoa chega e diz, olha só, aqui fala desse escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Tem até algumas versões que diz que constava de regulamentos, que constava de leis, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Então a pessoa vai se utilizar de um texto desse e vai dizer, Eric, você é um legalista, Eric, se você está pensando que você precisa obedecer, guardar os mandamentos da lei de Deus, você está sendo um legalista, porque aqui diz que esse escrito de dívida foi removido por Cristo e ele cravou na cruz. Olha só. Então a pessoa então pega outro texto adicional, Gálatas 4, 8 a 11. A pessoa chega, vai lá em Gálatas, capítulo 4, você vai encontrar esses textos aqui em Gálatas e em Efésios. Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 8, nós vamos ver também Paulo se referindo a algo parecido. Ele diz assim, a partir do verso 8, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando, como é que você está voltando? Ele está indagando aqui, outra vez, aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. E aí, Colossenses 2:20 também tem outra passagem que é muito semelhante a essa, porque Paulo está dizendo a mesma coisa para os Colossenses. Ele disse, vocês estão mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo,
Aí ele vai dizer quais são as ordenanças. Então, veja, vocês não podem carregar estas ordenanças. Isso aqui, obviamente, as pessoas utilizam para o sentido que já está predeterminado. Ordenanças, mandamentos, então, olha, você não pode. Isso é rudimento. Paulo diz aqui que são rudimentos fracos e pobres. E agora ele vai falar, no versículo 10, quais são esses rudimentos fracos e pobres. Ele diz, guardais dias. Guardais dias. Vocês guardam também meses. Vocês guardam também tempos, o kairos aqui. E vocês guardam também anos. Aí Paulo diz, receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Então as pessoas dizem, olha, você está guardando o dia. Né? Aí você está sendo escravizado. Isso é um rudimento fraco e pobre. E junto isso aqui, com o texto de Colossenses, isso tudo foi pregado na cruz. O outro texto é Romanos 14, 5 e 6. Então, nós abrimos as Bíblias, as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 14, um capítulo maravilhoso, nós não vamos estudar ele, a gente poderia estudar esse capítulo 14, todo ele, maravilhoso capítulo 14. Mas, quando nós chegamos aqui, Romanos capítulo 14, versos 5 e 6, está escrito assim. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Então, você está fazendo diferença entre o sábado, por exemplo, e outro dia. Então, problema seu. Eu julgo igual todos os dias. Para mim, eu posso adorar. Dia santo, para mim, é o dia da minha folga. Pode ser a quarta, pode ser a terça, pode ser a quinta. É o domingo. Então, basta a minha opinião. Eu tendo a opinião bem definida na minha mente. E Paulo falou da mesma coisa lá em Gálatas 4:10, guardais dias, meses, tempos e anos. E ele fala da mesma coisa também em Colossenses 2:16, quando ele diz, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Peraí, está acontecendo um problema aqui. Eu tenho um problema, primeiro ponto. Eu tenho um problema detectado aqui em Romanos, com a comunidade lá dos romanos, os cristãos romanos. Eu tenho também aqui os Gálatas, e os Gálatas eram gregos, mas haviam se convertido, e os colossenses também. Então você tem basicamente aqui um problema que estava rondando toda aquela área de atuação, pelo menos a grande parte da área geográfica da atuação do apóstolo Paulo, ele estava enfrentando esse problema aqui. É um problema diferente do problema que acontece com os coríntios? Os coríntios eram um grupo de irmãos rebeldes. Eles eram rebeldes. Muitos deles não estavam dispostos nem a aceitar a autoridade do apóstolo Paulo. A gente sabe disso. Mas, basicamente, o problema dos coríntios não era doutrinário. O problema dos coríntios era algo relacionado mais com libertinagem. É isso que nós vemos lá em 1 Coríntios, nós vemos também em 2 Coríntios, as coisas como são. Aqui não, aqui nós temos uma situação realmente doutrinária e bem complicada. Bem complicada mesmo. Entender o que acontece nesses textos, entender o que acontece aqui com os colossenses, com os gálatas e com os romanos, é fundamental para que a nossa mente se desvencilhe de certos conceitos que são automaticamente trazidos pelas pessoas ao ler o texto por ler, e não procurar investigar o que realmente estava acontecendo, qual era o contexto dos fatos que o apóstolo teve de lidar. Então, as pessoas vão ler isso aqui, geralmente, para provar que Paulo, ele considerava o sábado do quarto mandamento, frise isso, não é o sábado judaico, é o sábado do quarto mandamento. O sábado não é judaico, ele é do quarto mandamento da lei de Deus. Não está mais em vigor, as pessoas vão dizer isso, especialmente para os cristãos gentios. Dessas três referências aqui, nós temos Colossenses 2, 14 e 17, que é a acredita mais citada, muito citada, do que as outras duas até.
Você tem ordem de importância, a mais citada é Colossenses, depois você tem Gálatas e por último você tem Romanos. Então, o que é apresentado aqui? Cristo cravou alguma coisa na cruz. É fato. Primeira conclusão, ele cravou alguma coisa na cruz, Colossenses 2,14. Não tem como dizer que não. E Paulo está advertindo para que não se dê ouvidos a regulamentos. A palavra grega lá que ele usou é o dogmata, regulamentos. E regulamentos podem ser várias coisas, até o sábado. As pessoas vão interpretar isso, Colossenses 2,16. A interpretação tradicional de Colossenses 2,16, 17 não é aquilo que corresponde à interpretação correta de Colossenses 2,16 e 17. Quando a gente faz uma consulta aqui sobre Colossenses 2,16 e 17, por que nós estamos falando isso hoje? Porque nós precisamos ter certeza da nossa fé. Às vezes, as pessoas, nós vamos encontrar momentos, e principalmente de agora por diante, em que a certeza da nossa fé vai ser nos exigida. E ninguém vai poder se manter firme por uma fé se você não tiver certeza dela. Não é verdade? Ninguém vai se manter firme por uma fé se você não tiver certeza em que você crê. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Então, o nosso objetivo é que nós temos certeza de em quem nós temos crido e em que nós temos crido. E nós possamos dar razão disso, como diz lá Pedro. E você não fique, por exemplo, outro assunto. Alguém aqui já ouviu falar sobre sábado lunar? Alguém já ouviu falar sobre o sábado lunar? Aqui? Não sei se alguém ouviu falar. Cadê o João? João, você já ouviu falar sobre o sábado lunar? Boa noite, bom sábado, feliz sábado, se você estiver me ouvindo. Não sei se você já ouviu falar sobre sábado lunar. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos, feliz sábado. Não, até perguntei para minha esposa aqui, não lembro. Não sei se é relacionado a alguma festa. O sábado lunar é mais uma daquelas coisas onde vai se cumprir aquela palavra que Cristo diz em Mateus 24, cuidado que ninguém vos engane. Então, nós vamos falar sobre o que é o sábado lunar, porque veja só, se a gente se encontra com alguém que crê no sábado lunar, a pessoa vai usar uma série de argumentos para dizer que o sábado esse sábado que nós guardamos, o sábado não é sábado. Só vai dizer que o calendário foi corrompido, o calendário foi alterado, que o sábado ele é de acordo com a lua nova, e que o sábado cai numa quarta, pode cair numa quinta. Tem isso. É uma das doutrinas Júnior, tá cortando. Que hoje as pessoas defendem é sábado lunar. Então, nós precisamos estar preparados para essas coisas, porque nós podemos encontrar, e vamos encontrar muitas daqui para frente. Muitas delas. Está cortando? Cortou, mas nós estamos preparados para tudo. Nós precisamos estar preparados para encontrar todo tipo de coisa, porque as pessoas vão aparecer e dizer, olha, existe um sábado lunar, esse sábado que você guarda não é o verdadeiro sábado, esse sábado aí, o sábado tem que ser de acordo com a lua nova, e aí você vai encontrar o sábado numa quarta, numa quinta. Então, para confundir a cabeça, se a gente não tiver o fundamento claro, a pessoa pode se levar para um engano. Então, a gente precisa ter certeza, nós precisamos ter certeza do que nós acreditamos. Todos os pontos. Porque se nós não tivermos certeza, a gente pode abrir margem para dúvida. E a principal ferramenta que o diabo atua se chama dúvida. Dúvida. Nós não precisamos ter dúvidas. Tudo bem? Então, por isso que nós estamos pegando aí essa minissérie aqui, com esses 3 textos, que são textos que são bastante utilizados para tentar falar sobre essa questão do sábado em si. O que é que Paulo estava falando? Vamos lá, vamos ver em Colossenses 2, 16 e 17, realmente. Então, primeiro ponto. Colossenses 2, 16 e 17, ele pode servir, né? É uma passagem que é utilizada enfaticamente, explicada, para entender que está se referindo ao sábado, e o sábado é uma instituição judaica que foi abolida por Cristo na cruz. Interessante, né, que você vê que a referência é ao sábado, mas o sábado está dentro da lei, mas não se refere à lei, se refere ao sábado. Olha como é que a cabeça das pessoas funciona, primeiro ponto.
É um fragmento, isso vem de tempo. Olha, essa interpretação errônea de Colossenses 2, 16 e 17 não é nova, ela vem de tempo, mas é de muito tempo atrás mesmo. Por exemplo, o Irineu, o famoso lá, o Irineu de Lyon, lá no 130, por aí. Ele diz o seguinte, Colossenses 2, 16 e 17, foi escrito por Paulo para desestimular os cristãos de observarem festas e jejuns, os quais são desagradáveis ao Senhor. Está lá no Irineu, fragmentos dos escritos do Irineu lá. Ele fala disso. Lutero também falou sobre Colossenses 2, 16 e 17. Olha a importância desse texto aqui, Colossenses 2, 16 e 17. Lutero, né, nós sabemos lá, a Reforma, 1400 e pouco, ele pega esse texto de Colossenses e diz assim, comentário de Lutero, abre aspas, Lutero diz, aqui Paulo aboliu o sábado pelo nome. Olha só, quem está dizendo isso? Lutero. Aqui Paulo aboliu o sábado pelo nome e o chamou de sombra que passou. Porque o corpo, que é o próprio Cristo, já veio. Aqui está no comentário lá de Martinho Lutero, lá de 1800 e pouco, lá que foi feito por Johann Georg Walsh. Veja, Lutero fez isso. Agora pergunta, Lutero teve entendimento com relação à verdade do sábado? Não teve. Lutero recebeu um entendimento com relação à justificação pela fé. Esse foi o ponto. O ponto em que Lutero foi usado por Deus, pelo Criador, para agir, para atuar na sua época, foi a justificação pela fé. Mas Lutero não teve conhecimento com relação a essa verdade. Aí Lutero vai em Colossenses 2, 16 e 17, diz que Paulo aboliu o sábado. Pergunta, Paulo tinha algum poder para abolir o sábado? Mas na mente de Lutero não teve essa luz, ele acreditava que Paulo podia abolir o sábado. Então, isso aqui é um resquício, esse entendimento de Lutero, quando ele diz que Paulo aboliu o sábado, é um resquício católico, da teologia católica que ainda estava impregnada em Lutero. Paulo aboliu o sábado. Paulo tinha poder para isso? Calvino diz assim, Calvino lá de 1509, né? Calvino não considera evangelho, felizmente. Calvino, ele mandava matar as pessoas. Mas tudo bem. Calvino, em Colossenses 2,16, ele diz assim, ele entendia, em Colossenses 2,16, ele dizia assim, está lá no comentários de Calvino, as epístolas de Paulo, e Filipenses e Colossenses. Ele diz, Cristo, por morte, aboliu a observância dos ritos. Calvino foi mais humilde aqui no comentário dele, aboliu a observância dos ritos. Então, mas Calvino está considerando que o sábado, na passagem de Colossenses, como uma sombra cerimonial. É isso? Passada da dispensação judaica, que foi abolido por Cristo na cruz, chegou até nós como interpretação mais predominante. É isso aí. Calvino, isso foi passando. Principalmente para o pessoal dispensacionalista de hoje. Então, o que é que nós vemos aqui? São exemplos claros que Colossenses 2, 16, 17, por toda a história, é interpretado costumeiramente como Paulo, considerando o sábado, abolido o sábado, uma instituição do Velho Testamento cumprida por Cristo e não vigorando mais para os cristãos. Interessante isso aqui. Essa interpretação tem sido basicamente santificada, entre aspas, pela história. É isso que Paulo está dizendo e pronto. É isso que Paulo está dizendo, porque eu estou lendo aqui com os meus olhos, é isso que Paulo está dizendo. Então, quando as pessoas leem isso aqui, você diz, não, Colossenses não pode dizer outra coisa. O que Colossenses está dizendo, é isso. É isso que... Eu estou gravando, irmã Bia. É isso que o sábado, ele é só uma instituição judaica. Agora, o que é que Paulo realmente quis dizer com relação ao sábado? Com relação às festas judaicas em geral. A gente vai falar sobre festas hoje, a gente podia falar, mas não vamos falar não. Vamos só pegar o sentido aqui desses textos. Então, a gente precisa fazer algumas perguntas, porque tem uma advertência com respeito à observância de dias sagrados, e o sábado é um dia sagrado. E ele estava sendo considerado com relação a uma heresia colossense, a chamada heresia lá dos colossenses, que Paulo está refutando. Então, Paulo está refutando um falso ensino ali entre os colossenses, a heresia colossense. Vamos lá, qual era a heresia dos colossenses? É um erro teológico e, ao mesmo tempo, um erro prático. É um erro prático. É isso que nós vemos.
nós vemos, né? Um erro teológico e um erro prático que está aqui acontecendo entre os colossenses. O que Paulo queria dizer com a última frase ainda é muito discutível. Alguns interpretam, o que é que ele fala lá? Os elementos. Os elementos. Como os ensinos elementares a respeito de Deus pertencentes ao mundo. É isso que Paulo estava querendo dizer. Veja, pessoal, irmãos, Colossenses 2, é o texto que nós estamos vendo aqui. Colossenses capítulo 2. É um dos textos mais filosóficos escritos por Paulo, porque estão relacionados a uma doutrina de um cunho, de uma natureza grandemente filosófica. Grandemente filosófica, extremamente filosófica. Paulo está se referindo aqui a uma heresia extremamente filosófica. Esse é o primeiro ponto. Você já vai ver aqui que Paulo fala em elementos. Paulo, aqui, ele se utiliza de palavras filosofais, vamos dizer assim. Palavras que, costumeiramente, essas palavras eram utilizadas dentro do meio acadêmico filosófico. Não foi à toa que Paulo foi para a Grécia, o centro da filosofia mundial, e se encontrou com os filósofos gregos ali. Então, imagina só o que aconteceu. E esses elementos também estavam presentes no judaísmo e no paganismo. Olha só que coisa, que mistura que nós temos aqui. Então, pegando o texto aqui de Colossenses, vamos de novo para Colossenses, a gente tem que ficar nesse texto. Colossenses capítulo 2. Você vai ver que Paulo começa a falar aqui sobre coisas, a partir do verso 8. A partir do verso 8. Veja só que Paulo traz, o tema aqui é filosofal. Verso 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia. É um tema filosofal. É uma falsa doutrina de um fundamento, de um substrato aqui eminentemente filosofal. Filosofia e vãs sutilezas. Sutilezas. Algo sutil, mas vão. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, a palavra para rudimentos, como nós vimos, é o stoicheion, é isso que pertence a uma série, a um conjunto, né, aos elementos dos corpos celestes, dos componentes do céu, princípios fundamentais de uma arte, de uma ciência, de uma disciplina, de uma matéria, da geometria, da matemática. Veja, Paulo está se referindo aqui a assuntos eminentemente filosóficos. Primeiro ponto, para que nós possamos entender Colossenses 2, a partir do verso 8. E não segundo Cristo. Paulo coloca lado a lado aquilo que tem a ver com Cristo. Por isso que ele diz lá em Coríntios, eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo, Paulo escreveu em grego, Jesus Christos, Jesus Cristo, e este crucificado. E algumas vezes Paulo vai falar dizendo o seguinte, olha, a palavra da cruz é loucura. É loucura. Ele fala lá para os gregos, para os judeus é um escândalo, para os gregos é uma loucura. Por quê? Porque batia de frente com a filosofia grega. Então, Paulo foi um dos homens aqui desta terra que recebeu mais sabedoria e entendimento e conhecimento. Paulo tinha conhecimento do judaísmo, porque Paulo era um rabino que, para a idade dele, muito avançado, instruído aos pés de Gamaliel, diz a palavra, um rabino, desde criança, instruído nos conhecimentos da filosofia judaica, que naquela época também, com certeza, já envolveu os mistérios cabalísticos, com certeza, o alto clero do judaísmo estava envolvido com isso, mistérios cabalísticos, do Midrash e tantas outras coisas mais. Então, Paulo tem um conhecimento profundo, extremamente profundo, com relação ao judaísmo, com relação ao paganismo, com relação ao ocultismo também, e todas as filosofias decorrentes disso aí. E aqui em Colossenses, Paulo vai falar sobre isso. Por que é importante a gente falar sobre isso? Para a gente mudar a nossa percepção, o nosso pensamento, quando nós formos ler esse texto. E por conhecer tanto estas coisas, vejam como isso é importante, por conhecer tanto estas coisas, Paulo sabia que não valia a pena entrar em dissensões, em debates com as pessoas que promovem essas coisas. Romanos 16, 17, Paulo disse assim, e rogo-vos, irmãos, ou rogo a vocês, por favor,
Prestem atenção quem promove dissensões e escândalos contra a doutrina. Paulo não queria saber de dissensão nem de escândalo contra a doutrina. A doutrina é imutável. Também em Hebreus 13, verso 9, Paulo diz assim: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias. Por exemplo, Paulo sabia. Olha, naquela época de Paulo havia isso, imagina hoje. Hoje está ascendendo bastante. Aí você está vendo cada dia uma doutrina diferente. E Paulo diz: não sejam levados em redor por doutrinas várias e estranhas. Doutrinas estranhas, doutrinas estranhas. É isso que nós estamos vendo aqui em Colossenses. Então, o que é que está acontecendo? O que é que acontecia naquela época? No contexto aqui histórico. Naquela época, para ganharem proteção destes poderes dos elementos, veja, é isso que fala aqui no texto, os elementos, ó. Porque é isso que Paulo vai falar aqui. Cuidado que ninguém... Então, o verso 8 já nos mostra qual é o tema. Ninguém venha vos enredar com filosofia, vãs sutilezas. Terceiro ponto, tradição dos homens, rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Não segundo Cristo. Né? Porque nele habita, é nele que habita, nele, em quem? Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, ele já colocou o contraponto do que ele quer falar. Ele vai falar de elementos, está falando da filosofia dos homens, e continuando ele diz, ele está querendo dizer o seguinte, para ganharem proteção de poderes, de principalidades cósmicas, existem os filósofos, né, os epicureus, os gregos, os filósofos colossenses, que eram gregos, os filósofos colossenses, estavam instando, convidando os cristãos, lá da época, os irmãos, servos do Altíssimo, para que também oferecessem adoração cultual aos poderes angélicos. É isso que nós temos nos versos 15 e 18. Versos 15. Verso 15 diz assim: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Por que Paulo está falando disso aqui? Porque ele está dizendo, olha, quem tem poder acima, ele começa a falar aqui, ó, dessas classes de entidades espirituais. Principados é uma classe, potestades é outra classe. Ele está dizendo, ó, todos eles foram expostos ao desprezo, porque ele triunfou na cruz. Da forma que a filosofia não admite, mas ele triunfou. Então, isso aqui está fora de cogitação. É isso que o verso 15 diz. É isso que o verso 18 diz também, quando ele vai falar assim, ninguém se faça árbitro contra vós. Olha, agora nós começamos a entender o capítulo. Começamos a entender o contexto de Colossenses. Ninguém se faça árbitro contra vós, ninguém vos julgue, ninguém vos prive, vos defraude, orientando vocês, mas contra vocês, sobre o pretexto, alegando, essa é a palavra aqui grega, do telo, que é o objetivo, com o objetivo de humildade, de significância, de modéstia, do esvaziamento espiritual, mas cultuando os anjos. Agora nós entendemos. Para quê? Qual era o objetivo? Culto dos anjos, dos seres, das potestades, que Paulo fala no verso 15. Culto dos anjos, baseando em visões. É uma pessoa enfatuada. Essa pessoa aqui, isso é em vão, sem propósito, na sua mente carnal. Então, nós já começamos a entender o que Paulo está querendo falar aqui, sobre as falsas doutrinas colossenses. Então, os filósofos colossenses estavam instando os cristãos, os servos do Altíssimo, a que oferecessem adoração cultual aos poderes angélicos, que seguissem costumes ritualísticos e ascéticos. O ascetismo, o famoso ascetismo. Está lá no Colossenses 2:11, no 14, no 16. É isso que o capítulo vai falar. Eles diziam isso, como nós vimos aqui, para dizer o seguinte, olha, você fazendo isso, você vai ter acesso e você vai participar na divina plenitude. Onde é que Paulo diz isso? No verso 9. Colossenses 2, no 9. Como é que ele diz isso? Ele refuta, diz, você não vai participar de nada. Pelo contrário, você já está participando, porque a plenitude da divindade repousa em Cristo. Nele habita corporalmente, no corpo, que era tido como algo, corpo físico, era algo sem valor, mas ele diz, ó, corporalmente no corpo dele habita toda a plenitude da divindade. Paulo está dizendo isso aqui. Claro, Colossenses 2, 9, no 10, no 1, 19 também. Então, o erro ali teológico, a gente está no início desse erro.
É interessantíssimo aqui, de verdade, esse assunto. O erro teológico, lá nos Colossenses, era interpor mediadores angélicos inferiores no lugar do cabeça, que é Cristo. Será que isso hoje não acontece não em certa religião por aí? Acontece, né? Será que isso também hoje não acontece em certos cultos espiritualistas por aí? Acontece sim, com certeza. Fazemos isso em Colossenses 2, 9, 10, 18, 19. Esse era o ponto central aqui do culto dos filósofos colossenses. Qual era o resultado disso? Era o ascetismo. O que era o ascetismo? O ascetismo era a busca desenfreada do despojar o corpo da carne. Colossenses 2, verso 11, Paulo vai falar sobre isso. Colossenses 2, verso 11, ele diz aqui, ó, nele também fostes circuncidados. E tem gente que prega hoje que você tem de ser circuncidado. É brincadeira, né? Ele diz, você não foi circuncidado pelas mãos, mas no despojamento do corpo da carne. Ou seja, Paulo está pegando 2 pontos aqui. Coisa fantástica isso. O ponto daqueles que eram os pregadores da circuncisão, e nós já falamos, né, que existe hoje uma circuncisão 2.0 nos nossos dias. A gente, outro dia vai falar disso, a gente tem falado já no sábado à tarde. E Paulo diz, vocês foram circuncidados, não por intermédio de irmãos. Vocês têm uma circuncisão, sim. A circuncisão verdadeira, agora exigida na nova aliança, é o despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Mas não é o despojamento do corpo da carne do ascetismo, porque o ascetismo levava isso ao máximo. O ascetismo levava isso a uma busca desenfreada, é o chamado ascetismo. E Paulo diz, olha, vocês não precisam seguir essas práticas. Você não precisa tratar o seu corpo rigorosamente, lá no verso 23. Rigoroso tratamento do corpo, uma prática ascetista. Você ficava sem comer, você fazia jejum, você não podia, né? Você privava seu corpo de todos os sentidos. Colossenses 2, 23, Paulo está falando sobre também, ó, versículo 23, né? Falsa humildade, rigor ascético. Rigor ascético. Esse corpo sem vida, a busca disso, unidos ali naquela coisa toda. Então, são esses enganos aqui. Continuando, falando sobre isso, mais outros exemplos desse ascetismo era proibição de provar ou tocar certos tipos de alimentos e bebidas. Está isso? Colossenses 2, 16 e 21. Fazia parte do ascetismo. Não provar nem tocar certos alimentos e bebidas. E também qual era a outra parte dessa doutrina ascética do ascetismo, lá dos filósofos colossenses, Colossenses 2,16. Justamente Colossenses 2,16, o Colossenses 2,16 e 21, aliás, são os utilizados da forma errônea. Mas Colossenses 2,16 diz, vocês estão observando dias e épocas sagradas, festivais, lua nova e sábado. A pergunta é, sábado, festivais, lua nova, são práticas do ascetismo? Depende. Depende se são utilizadas no ascetismo. E é isso que Paulo está querendo falar aqui, esse é o ponto central aqui. Quando Paulo responde aqui, a resposta de Paulo àqueles filósofos que estavam insistindo na circuncisão, como tem gente até hoje que diz que tem que circuncidar. E o que é que eles faziam? Eles diziam, olha, eles estavam misturando elementos do judaísmo e do paganismo. Já pensou? Você lidar com uma igreja que está sendo contaminada, a doutrina, a verdade, manipulada por certos mestres que estão manipulando, misturando paganismo com judaísmo. E no meio você tem a mensagem do evangelho. Já pensou que coisa? Então, aqueles filósofos ali, que se faziam de conversos, eles estavam insistindo que a circuncisão era uma iniciação. Então, eles pegavam a prática do ato em si da circuncisão, colocavam como uma iniciação, e que aquela circuncisão não era física. Né? É a verdadeira circuncisão. Era uma circuncisão metafórica que eles tinham de ser circuncidados para se iniciar nesses processos aí de ascetismo. Então, os cristãos lá estavam sendo levados a acreditar que eles tinham de se submeter a isso, para receber uma proteção adicional e ter acesso à plenitude da divindade. É por isso que Paulo diz, olha, irmãos, vocês estão tentando viver segundo os elementos do universo. Colossenses 2,8.
Colossenses 2,8, ele diz assim, ó, Colossenses 2,8. Ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, vãs sutilezas, conforme os rudimentos do mundo. A palavra mundo aqui é cosmos. É o cosmos. Então, eram rudimentos, eram práticas relacionadas a questões dos elementos do universo, no sentido de adoração a seres espirituais, espiritualizados. Mas Paulo diz, olha, só existe um em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade, você já tem acesso a ele. Então você alcança a plenitude não por intermédio dos elementos do universo, veja como fica claro agora, mas através de Cristo. Ele é o cabeça de todo principado e potestade, ele está acima disso. Então, o sábado, que é mencionado nessa passagem, né, a gente já vai estabelecer isso, que o sábado é mencionado nessa passagem, não no contexto de uma discussão direta a respeito da obrigação da lei, mas no contexto de crenças e práticas sincretistas. O que é o sincretismo? Estava misturando os elementos que está lá na Torá, do Antigo Testamento, para prover, pegar esses elementos lá como base de prática para apresentar o ascetismo, que eram práticas espiritualistas, que eram o que os filósofos lá de Colossenses estavam apresentando. Então, esse programa lá deles era estranho, até mesmo para o judaísmo era estranho, porque os judeus no judaísmo não faziam isso. Porque Paulo era um rabino. Paulo era um rabino e Paulo, ele estranha esse tipo de coisa. Então, eles observavam sábado, ou sábados, observavam. Agora, que tipo de observância era essa que eles faziam? Uma observância voltada para os elementos do universo, não para o Criador, não para Deus. Então, o dia devia ser observado de um modo rigoroso e supersticioso. Vejam só. Gente, se a gente quer defender a verdade, a gente vai se encontrar com cada coisa. Você tem, por um lado, na época, os judeus, quando Cristo venha, e tinha de se encontrar com o sábado cheio de carga em cima dele. O sábado havia se tornado uma pedra de 200 quilos nas costas de qualquer um. E aí, nós já vimos, né? Cristo e o sábado, como Cristo foi mostrando as obras de salvação, o caráter de salvação, ele inicia o ministério dele no sábado, Lucas capítulo 4. Tudo bem. Aí, por outro lado, quando vai para os gentios saem do paganismo, mas vem outros que dizem que se convertem, tentam trazer, pegar os elementos do judaísmo e mesclar com o paganismo dentro da adoração, utilizando o sábado também. Então, se não houver, por isso que tantas e tantas e tantas e tantas doutrinas pagãs, paganizadas, entraram dentro daquilo que se dizia igreja cristã. Igreja cristã. Então, imagina o que Paulo teve de passar aqui. Quando Paulo morre, decapitado, Pedro morreu, quem que ia mais saber, se não houvesse, né, o entendimento do Espírito, quem mais ia saber tratar com essas coisas, se não fosse divinamente inspirado? As coisas entram, e é ladeira abaixo. Então, Paulo está refutando não a posição legalística, judaica, ou cristã judaica, mas a filosofia sincretista, que estava trazendo os elementos judaicos e misturando com o paganismo. Isso quem está dizendo não sou eu. Tem vários autores que falam disso aqui. Eu podia citar vários aqui, ó, que comentam as epístolas de Paulo, dos Colossenses, vários aqui. Vários. Então, essa heresia colossense era uma heresia essencialmente judia, porque tinha elementos judios, mas tinha um misticismo oriental misturado ali. Então, no contexto, quando a gente lê aqui os textos, aqui os versos, eles se encaixam, nós percebemos que Paulo não está falando de obrigatoriedade de observância do sábado, do mandamento. Não é isso que ele está falando. Ele está falando do sincretismo religioso. O que é esse sincretismo religioso? Ecumenismo. Então, Colossenses 2, 16, 17, deixa aí, né, implícito o que Paulo pensava e ensinava que os cristãos não estão mais na obrigação de observar qualquer dia. É isso que Colossenses 2, 16, 17 diz? Não, não é isso. O apóstolo está se referindo à lei moral, ou até mesmo à lei cerimonial. Quando a gente fala isso aqui algumas vezes, o que acontece? A gente tem dois caminhos.
Às vezes a pessoa apresenta isso aqui, para a gente dar todo esse relato aqui, a gente precisa de tempo. Então, às vezes é mais fácil você dizer, olha, Paulo não está se referindo aqui à lei dos mandamentos, existiam 7 sábados cerimoniais, Paulo deve estar falando deles. Acalma a questão. Na verdade, fazendo essa análise que nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos vendo que nem em relação à lei cerimonial Paulo está falando. Nem em relação à lei cerimonial, aos 7 sábados cerimoniais. Paulo não está se referindo a eles diretamente. Agora, a palavra aqui interessante que a gente quer chamar a atenção agora é a que está no verso 14. A gente vai começar a entender ao que Paulo está se referindo agora, a partir do verso 14. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses 2,14. Diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Pronto, esse ponto aqui é o ponto principal. O qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ponto central aqui é escrito de dívida. A palavra para escrito de dívida é xerografon. O xerografon. O que é o xerografon que Paulo está se referindo aqui? O xerografon é o escrito de dívida. É o manuscrito que alguém escreve por sua própria mão. Esse é o sentido. É uma nota manuscrita na qual alguém reconhece que recebeu um dinheiro como depósito emprestado e que tem de devolver no tempo determinado. Ou seja, o xerografon é uma assinatura de débito, um reconhecimento de um débito, de uma dívida. Por isso que está escrito de dívida. É o xerografon. Então é isso aqui. O que é que foi cravado na cruz? O xerografon, que é o escrito de dívida. Então a linguagem de Colossenses 2,14, nós já percebemos qual é o contexto que Paulo está falando. Então, os falsos mestres estavam enganando as pessoas, Colossenses 2, verso 4, para que eles acreditassem que a observância dos regulamentos com relação aos elementos da natureza, ao cosmos, a veneração dos anjos, utilizando de fundamentos, isso é uma promissória, irmã Bia, uma promissória, que os fundamentos do judaísmo, meses, festas, anos, então eles pegavam ali, misturavam o judaísmo, os regulamentos judaicos, e colocavam por cima uma manta do misticismo. E eles estavam enganando as pessoas, dizendo, olha, você precisa cortejar a proteção dos seres cósmicos para que você possa ter a perfeição e a plenitude da divindade. E Paulo estava se opondo justamente a isso aqui. Por quê? Ele está dizendo, olha, lembrem-se, apenas em Cristo há corporalmente a plenitude da divindade. Qualquer outra autoridade é inexistente. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. E ele fala aqui que Cristo ele estende essa perfeição e plenitude. E você não precisa recorrer à lei, mas ao batismo. Olha só, Colossenses 1, verso 19, Colossenses 2, verso 9. Colossenses 1, verso 19, tá aqui, ó, 19. Ele fala, do crescimento, que é o crescimento que é dado através de Cristo, essa ligação. E aí você tem também Colossenses capítulo 2, versículo 9. Fala que ele habita, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo fala aqui. Então, Paulo diz que a lei aqui, na verdade, Paulo não diz lei, não existe lei. A lei está ausente aqui. O contexto aqui não é lei, que é o nomos, não é lei. Porque todo esse ponto aqui da heresia colossense não é essa questão do legalismo judaico, não. É o sincretismo, é a mistura. Por exemplo, se eu pego o sábado hoje, e ao invés de adorar o Criador, eu, na minha mente, direciono a adoração nesse dia para adorar aí qualquer pagão, qualquer divindade pagã. Está servindo de alguma coisa? O sábado está cumprindo o seu objetivo? Claro que não. Claro que não. Então, é uma coisa correta, uma coisa legal, uma coisa verdadeira, estabelecida para forma pura, legítima, mas se não for feito da forma legítima, da forma correta, também não tem aceitação, pode se transformar numa coisa errada. Então, Paulo fala do perdão também. Ele fala em Colossenses 2:13 e 14. E ele fala que esse perdão é porque existe um escrito de dívida, o xerografon, que foi cravado na cruz. Então, xerografon é isso, é um certificado de dívida. Esse certificado de dívida é a lei mosaica. É a lei mosaica, que é o certificado de dívida, com as suas ordenanças, que ele cravou na cruz.
É isso? Porque se for, a gente está vendo aqui que se for, está tirando a lei mosaica, se for a lei moral, está tirando a lei moral. Será que isso, se eu tirasse a lei, né, retirasse a lei moral ou a lei cerimonial, é isso que me traz o perdão divino? Simplesmente não existia a lei moral, não existia a lei cerimonial, ela sumiu hoje, acabou. Isso vai me trazer perdão divino? Claro que não. Simplesmente vai deixar a humanidade, vai me deixar sem princípios morais. Só. A culpa continua. Não se remove a culpa de ninguém destruindo o código. Por exemplo, quando se quer dar um perdão para um transgressor, para um assassino, né? Perdão judicial, perdão, o indulto, como está uma pena, tal. Como é que faz? Vai lá e pega o Código Penal e rasga, abole, faz uma abolição do Código Penal, do artigo lá, matar alguém? Não, não faz isso. Não faz, não é assim que se dá perdão. O perdão é através de uma ação, não é se abolindo a lei. Então veja como o pensamento das pessoas hoje, ele está viciado. Infelizmente, o pensamento das pessoas hoje está partindo de um pressuposto viciado pelo sistema religioso. Como é que você quer dizer que você é perdoado pelo sangue de Cristo e você é perdoado pelo sangue de Cristo abolindo a lei? Não tem lógica. Se não tem lógica na lei dos homens, muito mais na lei do Criador. Não tem lógica. Então, eu dizer que a lei moral passou, que não existe a lei moral, retirar a lei moral, aí eu recebo o perdão divino. Não, Paulo disse que não. Não é isso que Paulo está falando aqui. Simplesmente não há princípios morais. Mas não se remove a culpa destruindo a lei. Não se faz isso. Nenhum juiz faz isso. Então, os intérpretes, eles vão dizer o xerografon, ou certificado de dívida, que é por causa das nossas transgressões, é um livro que contém o registro do pecado. E isso é usado para condenar a humanidade. Agora nós entendemos a importância lá de Apocalipse 4, 5 e 6. Então nós entendemos, né? No judaísmo, por exemplo, o judaísmo, eles acreditam que a relação entre o homem e o Criador é descrita como uma questão de crédito e débito. Você é o devedor e ele sempre é o credor. Tem um relato aqui de um rabino que diz assim, quando o homem peca, aquele débito é escrito, débito de morte. Se ele se arrepende, o débito é cancelado. Isso é invalidado. Se ele não se arrepende, o que está registrado permanece válido para sempre. Outro ponto interessante sobre isso. Lá no Apocalipse de Elias. Apocalipse de Elias. Vou pegar esse ponto aqui. Lá aparece a descrição de um anjo segurando um livro. Esse livro lá, sabe como é que é chamado? É o xerografon. Então, os pecados lá do Elias, no Apocalipse de Elias, estão ali. Então, é muito claro perceber que esse xerografon é um certificado de dívida, a nota promissória, como a Bia falou. É o livro de registros. Quer dizer, eu apago o livro de registros acabando com a lei? Não. O livro de registros é apagado quando se crê, quando alguém paga pelo livro de registros, alguém paga por aquele pecado. Então, Paulo também aqui não está se referindo nem à lei de Moisés. Nem a lei de Moisés ele está se referindo. Porque na lei de Moisés não é um livro de registros. Ó, que coisa interessante, né? Ele não está se referindo nem à lei de Moisés aqui. Ah, o certificado de dívida que contra nós foi cravado na cruz. Não, é a lei. A lei dos mandamentos de Deus, essa aqui não é. A lei de Moisés também, essa também aqui não é. É simplesmente o escrito de dívida. O que? O seu pecado. O xerografon. Deus tirou isso, removeu isso, cravou isso na cruz por intermédio do corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo é o pagamento, ele representa ali a culpa da humanidade, é o xerografon. Então, essa é a base legal disso, a cédula. Então, o que Deus destruiu na cruz não foi a lei, a base legal, porque sem a lei não existiu escrito de dívida. Não é verdade? Por exemplo, a nota promissória, a lei que determinou que a nota promissória é o instrumento adequado para se registrar a dívida, assim como a duplicata, né? Os títulos de crédito são legais. São legais. Então, você não vai simplesmente destruir a cédula vigente, né? Você destruindo todas as promissórias que existem no mundo, porque você assinou uma. Você precisa pagar aquela promissória, ou ter o perdão daquela promissória. Não é verdade? Então, o que foi destruído na cruz não foi a base legal, a lei. Mas o registro foi pago ali. O registro foi pago. Então, a frase lei de mandamentos que a gente tem lá em Efésios não está em Colossenses.
Exemplo. Lá fala lei de mandamentos. É outro ponto, a gente vai ver isso depois. Então, o que fica claro aqui, a testemunha de acusação é o escrito de dívida, é o xerografon, que foi pago, foi cravado na cruz. Foi cravado na cruz. Então, Paulo está reafirmando a plenitude do perdão divino provido por Cristo. Não há nenhuma referência à lei de Deus aqui, como sendo abolida, como sendo quebrada, nada disso. Então, se eu estou lendo aqui, é uma referência ao sábado, né? O pessoal só vê o sábado. Referência ao sábado, não tem sentido isso aqui. O documento que foi cravado na cruz não continha leis morais nem cerimoniais, mas apenas o registro dos nossos pecados. Então, finalizando aqui, Colossenses capítulo 12. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Quando Paulo diz, a gente vai ver também, né? Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está falando agora das práticas que eram utilizadas para o sincretismo. E ele está dizendo o seguinte, era o comer, beber, vamos lá, comer, beber, 2, é dia de festa, 3, lua nova, sábado. O que Paulo diz? São sombras, mas o corpo é Cristo. Isso são sombras. Então as pessoas dizem, olha, Paulo aboliu o sábado, ele chamou o sábado de sombra. Aí a pergunta é, esse regulamento, você vê que ele está falando de regulamentos com respeito a comer, beber, festa, lua nova, sábado. Isso pertence exclusivamente à lei mosaica, à lei de Moisés? Você vê a referência aí, né? Festa, lua nova, sábado. Então, os falsos mestres estavam retirando esses ensinos do Antigo Testamento, da Torá, e estavam colocando restrições com relação ao comer e beber. A palavra comer e beber, como a gente pensa, né? Está traduzida erroneamente aí como comida ou bebida. Mas o que Paulo está querendo se referir aí é o ato de comer e não o que se come. Olha que ponto interessantíssimo aqui. Paulo não está se referindo ao que se come, mas a forma que se come, o ato que se come. Então tem uma pergunta aqui. Paulo não está perguntando, por que você está comendo? Veja como é importante isso aqui, entender isso. Muito importante. Paulo não está perguntando para os colossenses. O que vocês estão comendo aí? Ninguém pergunte, ninguém queira saber o que vocês estão comendo. Não é isso. Sobre o alimento, se é bebida, se é animal limpo, se é imundo. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está perguntando o seguinte, qual é a regra que estão impondo sobre vocês quando comer, quanto ao comer, quanto ao beber e quanto ao jejuar? Interessantíssimo isso, muito, muito importante entender isso. Então, algumas restrições estavam sendo postas ali, que nem na lei levítica do comer e beber existia. Por quê? A lei levítica, lá de Levítico 23, por exemplo, ela só distingue, na verdade, o alimento limpo do imundo. Não é isso? A lei levítica é só isso. Alimento limpo é esse, alimento imundo é esse. Agora, não há regra quanto ao comer, ao ato de comer. Ao ato de comer. Não há. Outro ponto. A lei mosaica também era silente no caso da bebida. Depois a gente pode falar isso com mais calma, com mais tempo. Exceto no caso dos nazireus e os recabitas, né, que fala lá em Jeremias. Então, você vê que estava havendo prescrições dietéticas lá em Colossenses 2,16 que nem a lei de Moisés se referia a isso aqui. Aí no verso 21 você vê aqui claramente, no verso 21. Não useis isto, verso 21. As ordenanças, Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, veja, morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. O que é os rudimentos do mundo? O stoicheion. Essas coisas todas aqui, relacionadas a corpos celestes, a cultos, a elementos, é tudo isso aqui que Paulo está falando. Esse é o sentido. Porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Que ordenanças? São ordenanças do Antigo Testamento, da Torá? Não. Paulo está se vendo nas ordenanças dos filósofos. Porque eles é quem dizem, não manuseie isso. Não prove aquilo. Não toque aquilo outro. E ele diz, tudo isso é preceitos de homens. Então a gente vê que fica claro aqui. Não está se referindo ao consumo do alimento. Por que não está se referindo ao consumo do alimento?
Porque isso aqui não é lei mosaica, isso aqui eles sabiam o que eram os alimentos limpos e imundos, não tem nada a ver com o judaísmo. Isso aqui vem desde a época de Noé. Você vai ver lá em Noé, que o Criador diz, olha, dos animais limpos vão entrar e dos impuros vão entrar. Quer dizer, desde aquela época, muito antes de haver qualquer tipo de coisa relacionada a Levítico 23, já está dizendo ali. E aqui diz, não manuseis isso, não prove, não toque. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Não tem nada relacionado ao consumo de alimento. Aí as pessoas, quando leem isso aqui, dizem o seguinte, ó, não manuseis isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro. Quer dizer, eu posso comer, eu posso fazer qualquer coisa. Posso fazer qualquer coisa. Veja como é profundo isso aqui. Quando nós começamos a investigar fundo o que realmente está sendo passado. Eram restrições. Qual o objetivo dos mestres, do ascetismo dos mestres? Era você se auto-humilhar, severo para com o seu corpo. Quer dizer, nada disso tinha a ver com a palavra. Nada disso. Então, Paulo estava falando aqui porque isso estava se desenvolvendo lá dentro da igreja dos Colossenses. Da igreja dos Colossenses. Lá em Romanos tinha outro tipo de coisa parecida com essa? Tinha também. Romanos 14, lá a gente viu. Tinha também esse tipo de coisa. Lá nos Efésios também tinha? Tinha também. Um partido assim desse pessoal do ascetismo lá em Éfeso. Por isso que em 1 Timóteo 4, verso 3, agora a gente começa a entender. Porque, como é que Paulo, rabino, como Paulo era, Paulo veio do judaísmo, tá certo? Ele nunca pensou separar judaísmo do cristianismo. Paulo nunca. Como é que Paulo ia... Não, vamos quebrar o sábado, vamos passar por cima de tudo. Aí a gente entende agora, 1 Timóteo 4,3, que Paulo está falando dessas pessoas, 4,3, né, que proibiam o casamento e ordenavam a abstinência de manjares. 1 Timóteo 4,3. Deixa eu ler aqui, deixa eu pegar aqui, 1 Timóteo 4,3. É muito interessante mesmo isso aqui. 4,3. E ele diz o seguinte, né, que isso aqui, né, é mentira, verso 2, é hipocrisia, tem as pessoas que falam isso, têm a mente cauterizada, e quais são os frutos? Proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que o Altíssimo criou para serem recebidos com ações de graças. Eu pergunto, o Altíssimo criou o porco para ser recebido com ações de graças? Claro que não. Mas as pessoas, quando leem isso aqui, dizem, está vendo? Você está exigindo abstinência de alimentos. Vocês estão malucos. Alimentos que o Criador criou para serem recebidos com ações de graças. Quer dizer, é só você dar ações de graças. Só você dizer, Pai, abençoe isso aqui, em nome de Jesus. Não é isso? É isso que as pessoas vão falar. Alimentos impuros podem ser recebidos com ações de graças? Claro que não. Claro que não. Então, pessoal, fica muito claro aqui quais são os ensinos que Paulo estava atacando, mostrando a verdade. As pessoas criam na transmigração de alma, naquela época, né, abstinência disso, não toque naquilo, não toque aquilo outro, voltado para o culto dos anjos. Tudo Paulo diz aqui, é filosofia. Filosofia. Só filosofia para levar vocês para o buraco. É isso que Paulo está falando, bem claramente. Então, não tem nada de festividade aqui, não é costume herético, não tem nada aqui de uso do sábado. Diz, ó, podia até usar o sábado também, mas não da forma legítima. E mesmo que fizessem isso, não quer dizer que o sábado não é o dia do Senhor que está no quarto mandamento. Não é. Quer dizer. Então, costumes, princípios, aí Paulo está falando, comer, beber, festa, lua nova, sábado, tudo isso. Estava minando lá a salvação. Aí Paulo diz, olha, cuidado, porque isso aí são rudimentos do mundo. Lá em Romanos ele fala disso, aqui ele condena. Então, essa é a conclusão que a gente chega em Colossenses 2,16. Você não tem advertência contra o sábado aqui. Você não tem advertência aqui contra a lei, de forma alguma, mas contra os filósofos. E a gente vê hoje tanta falsa doutrina que, na verdade, é só uma filosofia. Filósofos, religiões sincréticas. Né? E para quem é o culto? Para quem é o objetivo? Essas coisas. Para os elementos do mundo. Quem são os elementos do mundo? Os espiritualistas, os seres espiritualistas, anjos. Que anjos? Os anjos caídos. Os anjos caídos. Colossenses 2,17, ele finaliza. Tudo isto é sombra do que está por vir. O que é sombra? O que é sombra? Paulo, judeu, como era judeu, ele não podia admitir que as mais sagradas ordenanças
fossem sombras inúteis. Sombras, pessoal, é um apontamento. É um apontamento. Uma cerimônia que apontava, que mostrava o objetivo final. E ele diz, o objetivo final é Cristo. É a grande consumação das linguagens, das figuras, através de Cristo. Então fica muito claro aqui o que está apresentando na palavra, e Paulo não está falando de lei, de nada disso, ele está simplesmente mostrando o papel do engano naqueles dias. Agora imagina hoje. Imagina só hoje como é que esse engano ele está misturado dentro do cristianismo. Então, naquele tempo lá, o sábado, ele estava sendo observado, aliás, não como um sinal da criação. Não. Os cristãos estavam sendo levados a observar o sábado não como sinal da criação, da redenção, não, mas por causa dos elementos do universo. Então, não adianta eu guardar o sábado por causa de elementos do universo. Não adianta fazer nada. Se o meu objetivo não for correto, se eu estiver pensando no curso das estrelas, na ordem do calendário, levar minha alma, levar minha aura, não serve de nada. Não serve de nada. Então, nós finalizamos por aqui. Que o Senhor nos abençoe ricamente, que Ele nos fortaleça. Esse é um exemplo daquilo que nós encontramos na palavra, quando nós vamos buscar estudar a palavra de uma forma séria. Quando nós lemos a palavra, para que nós tenhamos, né, um entendimento que o Senhor nos apresenta, e não deixemos ser levados por aquelas explicações prontas, que são faladas no YouTube, são faladas nos púlpitos das igrejas, os pregadores, os ensinadores, eles falam, e as pessoas, elas, infelizmente, grande parte delas acabam acreditando nessas coisas. As pessoas vão usar um texto como esse e dizer, olha, tá vendo aqui? Não coma isso, não, e vão usar da forma, né, como querem. Então, a palavra é clara, a palavra não se contradiz. Se você tem lá a palavra do Senhor dizendo uma coisa no início, ela também é aquilo sempre, não vai mudar. Então, que o nosso Pai Celeste nos abençoe. A todos, nós finalizamos por aqui, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.